Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E aí eu quero saber se você é uma bruxa ou se você é um bruxo, e eu não tô falando da dos 71. Léo, já tem alguns anos que o tema bruxo, bruxa mudou. Exato. É bacana ser bruxo no meio da espiritualidade, né? Traz uma certa, porque eu sou bruxo, eu sou bruxa, eu faço tal coisa. Queria falar um pouquinho disso, né? E pior que nós temos que dar o braço a torcer e dizer que isso tem muito a ver com a popularização do Harry Potter, principalmente. Ah, olha aí. Porque até então a ideia de uma bruxa, principalmente reforçada por contos infantis e também pela Disney, a bruxa era alguém má, alguém do mal, alguém que fazia casas de doce para comer criancinhas, ou também para acabar com a vida de princesas lindas e mágicas. Mas depois o Harry Potter ser um bruxinho ou uma bruxinha ficou muito sedutor, e isso abriu a cabeça das pessoas para entender que além disso existe todo um mundo de magia que não é só um mundo de fantasia, mas um mundo que já foi trilhado por pessoas como Paracelso, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, grandes gênios da humanidade que fizeram parte de ordens mágicas, místicas, estudaram alquimia, essas ciências antigas que até hoje estão permeadas por aí. Até pouco tempo, como você está trazendo, bruxa era o oposto de uma fada. Ou então de um mago. Né? Você tem o Gandalf ali. O Merlin, o Dumbledore. Exatamente. Que é um bruxo. É verdade, é um bruxo com cara de mago, né? Exatamente. Se a gente fosse comparar o Gandalf, por exemplo, com ele. E a gente tem também as fadas madrinhas também nos contos de fadas, que sempre davam uma ajuda ali para a protagonista ou para o protagonista contra o bruxo e bruxa. E você já vê que começa errado, porque chama conto de fadas. Não é de bruxas. Aí eles nunca vão colocar bruxa ali. Não tem os contos de bruxa. Deveria ter. Inclusive tem alguns trabalhos científicos, Léo, trabalho de acadêmicos que fala sobre bruxas e tal, a ideia da ancestralidade feminina, é muito legal, depois a gente coloca aqui embaixo também para você acompanhar. Mas tem muito a ver com a história da bruxaria também, né, Léo? Exato. Quando a gente tem o sagrado feminino com uma sociedade mais matriarcal, e aí dentro desse sagrado feminino você tem as manifestações artísticas daquelas Vênus, né, de quadril largo, seios fartos, representando esse feminino que dá a vida, esse feminino sagrado que entrega a vida. E aí, naturalmente, as deusas vão sendo associadas a essas questões. Então a gente vem de uma sociedade que adora fenômenos da natureza, principalmente o sol. Depois a gente passa por uma sociedade de uma reverência muito grande ao poder feminino, e aí essa sociedade vai migrando para uma casta sacerdotal mais masculina, e é quando ela se torna mais patriarcal. Mas até essa mudança acontecer, esse feminino vai representar a fertilidade que vem de aspectos como a terra, principalmente, na maioria das culturas, mas não só isso. A gente vai ver, por exemplo, na cultura japonesa, o aspecto de Amaterasu, que é o sol. Ou seja, a energia do solar que ela doa é o que traz a fertilidade para as coisas. A gente vai ver na cultura egípcia, por exemplo, que Nut é a noite, mas Geb é o deus da terra, ele que representa essa fertilidade. Então a gente vai ter a terra como essa grande deusa que vai ser a que vai entregar essa fertilidade, e a partir daí esses ritos femininos começam a crescer. E a gente está falando, né, essa transição matriarcal para patriarcal de 5.000 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos. Por aí. A gente está falando de Suméria, mais ou menos esse povo. E eu queria fazer um parêntese com relação a Amaterasu, que mesmo sendo uma deusa solar e feminina, coisa que não é tão comum quando a gente estuda as mitologias, mas ainda assim, no começo da história, ela carrega esse estereótipo do feminino, né? De ser um pouco mais retraída, tanto que ela se esconde ali, porque começa, ter vergonha, não deveria. Tem a história toda de Amaterasu aqui no canal, um vídeo já mais antigo, mas vale muito a pena você ver. Mas é interessante que em alguns casos ainda carrega essa ideia de um feminino que não necessariamente é isso, né? Que a gente acabou atribuindo através da nossa história como sociedade. E aí, tentando se reconectar com essas questões mais da natureza, a gente tem já mais na Idade Moderna pessoas que estão tentando fazer um reconstrucionismo dessas religiões do campo, religiões onde a gente observava os ciclos naturais, os ciclos da colheita, deusas associadas à colheita, como por exemplo Deméter, Ceres, né, que daí vem a palavra cereal
da deusa Ceres. Então a gente vai começar a tentar trazer isso de volta, resgatar esse poderio em que sacerdotes e sacerdotisas da antiguidade tinham de conexão com a terra. Essas pessoas pré-Igreja Católica vão estar espalhadas pelo mundo inteiro. Pré-cristianismo, vai. Pré-cristianismo, beleza, pode ser. Essas pessoas vão estar espalhadas pelo mundo inteiro, como xamãs, como pajés, como druidas, como sacerdotes, né, que a gente hoje considera sacerdotes de várias religiões diferentes. E eles estavam ligados à religião da terra, estavam ligados aos ciclos da natureza. Tanto é que a gente tem uma das grandes rituais que a gente tem hoje dentro da bruxaria, da Wicca, são os rituais da roda do ano. Muitos super antigos, pré-históricos, outros são desenvolvidos pelos celtas e outros são mais recentes. Mas isso já é uma tentativa de reconstrucionismo. E aí a palavra bruxo, bruxa principalmente, vai começar a ganhar muita força nessa mudança desse paradigma de uma classe sacerdotal só masculina. Então as bruxas da Idade Média, que muitas delas nem sacerdotisas, nem benzedeiras eram só viúvas que tinham herdado terras e eram acusadas de algum tipo de bruxaria, porque aí a terra ia automaticamente para a igreja. Então, tirando essas mulheres, que foram a grande maioria das que foram queimadas na fogueira, essa tentativa agora mais moderna de reconstrucionismo vai passar por uma bruxaria moderna, que tem a ver com alguns aspectos específicos, como, por exemplo, a Wicca. Uhum. Então, através do Gardner, né, na década de 50, a bruxaria, através da Wicca, vai começar a ganhar força novamente, mas isso não quer dizer que é a única tradição de bruxaria. Algumas mulheres, talvez, que continuam trabalhando no campo, continuam trabalhando como benzedeiras, que continuam ou tendo as suas virtudes mágicas ancestrais que herdaram de suas mães, suas avós, também são bruxas. Mesmo que não se digam muitas vezes como bruxas, mas são bruxas no sentido da palavra, de mexerem com a magia, de mexerem com o que é natural. E aproveitando essa temática, olha só, em outubro de 2024, nós vamos passar o Dia das Bruxas lá na capital da bruxaria, em Salem, que fica nos Estados Unidos, em Massachusetts. A gente ainda vai com Claudinei Prieto, que é iniciado em um tanto de ordem aí de bruxaria. Ele que trouxe, inclusive, a tradição gardneriana para o Brasil. Ele foi iniciado em Nova York e trouxe essa tradição para cá, que é a mais antiga, né? A gardneriana vem do próprio Gardner. E se você quiser ir com a gente, você pode. E acessa o link aqui embaixo, dá uma olhada A gente vai no dia 29, 30, 31 de outubro e vai passar mais 2 dias lá também. Em Nova York. Em Nova York. Então a gente vai para Salem, ver a cidade das bruxas e depois vai para Nova York e continuar vendo coisa de bruxaria. Exato, porque Nova York é uma cidade muito bruxesca. E já que a gente está falando desse lance dos Estados Unidos, de ir para lá, não sei o quê, bruxa, em inglês, é witch. E a palavra witch vem de um radical do gaélico antigo, que é weed, W-I-D. E é essa palavra que dá origem à palavra wise, que significa sabedoria. Então, uma bruxa, uma witch ou um wizard vem da palavra wise, que significa sabedoria. Então, uma bruxa, um bruxo, eles são estudantes dessas leis naturais, são estudantes de magia, são estudantes de bruxaria. E através desse estudo, dessa compreensão das leis naturais, eles conseguem, através dessa compreensão, agir e moldar essas leis naturais. Então, Léo, para brincar um pouco com o pessoal que está assistindo a gente, como que a pessoa pode falar assim, eu sou bruxa mesmo? Então vamos lá, o que pode te ajudar a te levar para esse caminho? Primeiro seria, obviamente, uma iniciação numa ordem da Wicca, por exemplo, como a Wicca gardneriana, a diânica nemorense, enfim, tem várias que você pode se iniciar. Mas tem muita gente que é bruxo solitário, ou bruxo vira-lata, que é aquele bruxo que não está em nenhuma tradição, mas que aprendeu essa bruxaria sozinho. Quais são os caminhos? Primeiro, a literatura. A literatura com relação à bruxaria é muito ampla no mundo. Não sei se vocês têm noção, mas proporcionalmente a Wicca é a religião que mais cresce no mundo. Rapaz. Em termos de proporção, mais do que o islamismo. Isso não quer dizer que é em números absolutos, ok? Então, assim, se tem muita gente se interessando, tem muita literatura. Tem autores internacionais incríveis que falam sobre esse tema. A gente tem autores aqui nacionais, como o Claudinei Prieto, como o Flávio Lopes, que são também incríveis com seus livros de bruxaria. Vale a pena estudar. Então, esse seria o primeiro. Lendo, você vai sacar
que talvez algumas coisas que você está vendo ali você já faça no seu dia a dia. Porque pode ser que você tenha nascido numa família em que a sua mãe já fazia algumas coisas, já lia tarô, já fazia ali uma simpatia, e essas simpatias já são magias colocadas em prática. Talvez a sua avó já fosse a primeira que tivesse alguma questão espiritual, intuitiva, esse tipo de coisa já te coloca mais ou menos num caminho. Isso não quer dizer que você já é uma bruxa, mas isso pode dizer que já tem aspectos na sua vida que já são aspectos que estão dentro da magia, e que se forem estudados, podem te levar ao caminho, por exemplo, de uma bruxaria. E até a imagem que a gente tem mais clássica e também estereotipada de bruxa também tem suas razões de ser. Você não precisa sair desse jeito para se estabelecer ou se, né, auto-intitular bruxa. Mas tem algumas coisas interessantes, por exemplo, a vassoura mágica. Existem algumas coisas, algumas representações com essa tal da vassoura. Primeiro, que vassoura limpa o que é sujo e tira aquilo que você não quer mais para fora. Então, num ato mágico, ter uma vassoura ali para tirar faz parte do simbolismo. Mas também remonta a tradições em que eram usados substâncias para se atingir estados alterados de consciência, em que, em uma época da humanidade, as mulheres colocavam justamente na vagina. Exato, porque era mais fácil fazer uma pasta, que a gente chama de unguento, e o unguento ele era guardado, e quando essa bruxa, ou essa benzedeira, essa mulher do campo, essa sacerdotisa, ela precisava entrar em estado alterado de consciência, era às vezes numa consulta, alguém ia lá pedir ajuda, e não dava tempo dela ir lá, tomar uma ayahuasca, esperar fazer efeito, até porque na Europa nem tinha ayahuasca. Então o que elas faziam? Elas pegavam um preparo de cogumelo e outras substâncias, faziam uma espécie de uma pasta, esfregavam isso na vassoura e aí usavam a mucosa vaginal para absorção. Porque a mucosa, ela absorve muito mais rápido, né? A gente tem relatos, inclusive, mais modernos de gente usando a mucosa anal, por exemplo, para absorver álcool, para ficar bêbado mais rápido. Olha que loucura, gente. Mas isso era usado por elas, para que elas alcançassem um estado alterado de consciência. Esse estado alterado de consciência, dentro do nosso inconsciente, a gente simboliza isso como um voo mágico. Isso é muito comum a gente ler livros de antropólogos e ver que os xamãs antigos, e também os xamãs modernos, que são xamãs mesmos, eles dizem que quando eles entram nesse estado alterado de consciência, eles sentem que eles estão voando. Eles sentem que estão alcançando o mundo espiritual, esse mundo espiritual dá uma sensação de voo. Então imagina, uma bruxa com uma vassoura, onde ela esfregava um unguento ali, e ela voava, ela sentia que estava voando. Daí vem a imagem clássica da gente ver as mulheres montadas em vassouras e voando por aí. A gente também tem o chapéu pontudo. Exato. E o que é um chapéu pontudo, se não um grande captador ou direcionador energético, né? Sei que muita gente aqui no canal gosta das pirâmides, também mesma coisa, sempre apontando para o alto, para o divino. A gente usa seta muito na magia, justamente para direcionar algo para outra coisa. Então aqui a gente tem uma grande antena que vem justamente para o meu ser através de um aspecto mais superior meu, a cabeça, aquilo que está mais para cima, voltado para o infinito, para Deus, para a deusa, para o cósmico, não é? E pensando em geometria mágica, né, o Bruno deu um exemplo da pirâmide, a pirâmide é um negócio que tem um foco em cima, né, o vértice, a ponta superior da pirâmide, mas quando aquela energia vem pela pirâmide, ela fica numa base quadrada, por isso que é uma pirâmide, tem uma base quadrada. E o quadrado e o círculo, dentro da geometria mágica, eles concentram energia, estabilizam energia. E vamos lembrar que o chapéu de bruxa, ele é cônico, né? Então ele tem o ponto para onde a energia vem, mas na cabeça da bruxa ele é um círculo para encaixar, ou seja, ele concentra a energia espiritual na cabeça da bruxa e do bruxo. Muito bom. Claro que outros estereótipos, como tem um nariz mais feio, tem não sei o que, acaba sendo justamente pelo preconceito mesmo. Exato, né? É muito um estereótipo. Se é do mal, eu preciso transformar isso em algo repugnante, por exemplo. Exato. Aconselho, inclusive, a ver o filme Em Busca do Cálice Sagrado do Monty Python, porque tem uma hora que eles querem que uma vila quer queimar uma bruxa e eles colocam uma cenoura no nariz dela para dizer que ela era uma bruxa. Então eu aconselho que esse filme é genial. Essa parte do julgamento da bruxa é genial e mostra muito bem como era ridículo os julgamentos de bruxa na Idade Média. Muito bom. Vale lembrar que Monty Python é um grupo de comédia. Sim. E eles têm muitas produções, muitas, desde pequenas sketches até filmes icônicos, e um desses é isso que o Léo tá falando. Então você tá esperando um documentário, algo sério, não é isso. É bem caricato. Bem caricato. Vai refletir algumas coisas, mas
com base na comédia, né? Exatamente. E se você quer conhecer um lugar onde mulheres acusadas de bruxaria foram queimadas e que na verdade foi uma grande histeria coletiva, esse lugar é Salem, nos Estados Unidos, que é onde agora tem museu de bruxaria, tem o templo satânico lá onde tem o Baphomet. A cidade é incrível para esse tipo de coisa. A gente está indo em outubro e você está convidado para ir com a gente. Você não precisa ser bruxo, não precisa ser bruxa, não precisa falar inglês. A gente vai estar lá para te ajudar com tudo isso. É só a chance de conhecer a cidade das bruxas com os grandes iniciados da bruxaria mundial que vão estar lá, que são amigos do Claudinei que está indo com a gente. Só a chance de conhecer. É isso. Foi uma grande reparação, né? Sim. Quando o Léo fala que bruxas inocentes foram mortas ali, hoje é a cidade das bruxas em homenagem a essas pessoas. Então homenageei nossos antepassados que já estavam ali de alguma maneira sendo... Graças a uma grande bruxa, Laurie Cabot, que está viva, está lá, acho que com 92 ou 93 anos, e em outubro a ideia é conhecermos a grande Laurie Cabot lá. Então estão convidados. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham visto aí algumas características interessantes. Se você gosta de bruxaria, se você gosta desse assunto, a gente tem outros vídeos aqui no canal, tem lives com o Claudinei Preto aqui no canal falando sobre isso, tem live com o Flávio Lopes falando sobre bruxaria solitária. Eu te indico boas literaturas para ler sobre isso, ver se é um tema que te gosta. E se te gostar, se falar com o teu coração, vai fundo, aprofunda, procura um coven de repente, para que você possa conhecer mais sobre a bruxaria. Coven são grupos de bruxas que estudam. Um beijo no seu coração e até a próxima. Esfirras diretas de Salem para vocês.